Faço agora uma live tratando do passo número 5. Eu já fiz uma live do primeiro passo, do segundo, do terceiro, do quarto. Hoje eu estou fazendo uma live referente ao passo número 5. E colocando a minha apreciação, minha maneira de entendê-lo, aqui nessa gravação. Passo número 5. Admitimos perante Deus, perante outro ser humano e perante nós mesmos a natureza exata de nossas falhas. Eu queria discorrer um pouco sobre isso, não textualmente, né, lendo, reproduzindo a leitura do passo número 5, que também pode ser feito, mas não quero fazer isso aqui e agora de uma maneira didática. Eu quero fazer considerações pelo que eu conheço, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei ao longo desses anos todos que eu sou ligado a esse assunto da dependência de álcool e outras drogas. Então, passo 5, vamos considerar primeiro passo. Uma pessoa chega num programa para buscar uma vida sem álcool e outras drogas, e o primeiro passo lhe propõe a rendição. É claro que esse primeiro passo, provavelmente, assim, em termos de cansaço, ela já esteja pronta, porque se não estiver pronta, não vai nem procurar um programa de recuperação, né? As pessoas que procuram um programa é porque, evidentemente, em algum nível elas necessitam parar de usar, elas não precisam se autodestruir completamente, elas precisam se sentir num processo de destruição, seja qual ele for. Se não houver empatia por essa ideia, não vai haver rendição, né? Quem não perdeu não se rende. Então, o primeiro passo, ele abre a porta para que a pessoa siga em frente diante desta proposta tão maravilhosa de recuperação chamada 12 Passos, que pertence aos grupos, às Irmandades Anônimas, né, que são dezenas delas, e de uma maneira pioneira pelos Alcoólicos Anônimos. Muito bem. Chegando com essa disposição de não querer mais e não saber como, um dependente de álcool e outras drogas, ele passa para o segundo passo, que é buscar acreditar que somente um poder maior pode levá-lo a ter sanidade. Ele precisa acreditar, ele necessita de acreditar que ele é insano e que ele é portador de uma maneira de pensar a vida e de viver insana e que ele não tem um poder que possa abarcar, socorrer, aliviar, ajudar. Então ele precisa ter esse poder. E esse poder, inicialmente, seja lá o que for, tem que haver um poder, né? Não precisa ser uma coisa tradicional, que está aí, religião e etc., mas tem que ser um poder que finalmente funcione, né, dentro daquilo que ele possa acreditar. A crença de um homem em Deus, ela é fundamental, mas Deus também vê, o poder maior, percebe quando alguém desesperadamente lhe pede ajuda, gritando para um vazio de crença, para uma pobreza de crença que ele tem, gritando para que alguém o socorra, e evidentemente um poder maior vai ouvi-lo. Isso é um fato.
Então, a crença num poder maior, a aceitação de que um poder maior poderá devolver a sanidade, ela vai funcionar a partir do momento em que aquela pessoa recém-chegada em busca de ajuda, ela acredita que ela está insana dentro de um processo de doença que corrói como ácido a sua possibilidade de alguma qualidade de vida. E aí, em seguida, o terceiro passo, quer dizer, já que você acredita, então não tem crença se não tiver uma relação. Então, alguma relação, em algum nível mínima, tem que haver. Então, se há crença, tem que haver alguma forma de entrega que significa repetir esse pensamento. Hoje eu não estou mais só, e etc. E esse passo número 3 torna possível para que um poder superior, alocado, buscado numa situação de profundo desespero, ele tenha autorização do homem para que ele possa participar da sua vida. Então, a divindade, o sagrado, o Deus, ele só vai participar se for lhe dar, dado passe livre para que ele participe daquela vida. Quanto mais permissão se dá, mais o poder maior participa. Se não é dada essa autoridade, essa autorização, então o poder maior ele fica na observação, esperando o seu momento. O fim da força, da capacidade de um homem é a oportunidade de Deus. Essa frase é fantástica. Muito bem, e aí vem o passo número 4. A pessoa já se rendeu, a pessoa ela tem um rudimento de crença, ou olha a crença como alguma coisa importante que ela vai precisar desenvolver sempre de uma maneira cada vez mais profunda, e ela entrega a vida, ela mantém uma relação de proximidade, de pensamento e de crença nessa força que ela começa a aceitar que participe da sua vida. E aí ela está pronta para mergulhar dentro dela, porque quando ela, no passo número 2, ela aceita que ela é insana, no passo número 4 ela vai checar a insanidade. Afinal de contas, que insanidade? Qual que é a insanidade? A insanidade é uma maneira de viver isolada, como um vírus, de não permitir que ninguém participe da sua vida. Ele deu opinião durante a maior parte do tempo de caminhada para um isolamento total e para a dificuldade que, de repente, aquele ser vai ter na sua vida drogada. Muito bem. Uma vez tomado pé de quais são os componentes desse estado doente, insano, dá nome a isso. O que é insanidade, afinal de contas? É claro que as pessoas vão observar a insanidade a partir do externo, das coisas que elas fizeram. Uma pessoa, quando chega num programa de recuperação, ela vai entender insanidade as besteiras que ela fez, e na vida dela, na vida das outras pessoas, e geralmente citando coisas assim que ela acha grandes atitudes assim, de afetação na vida dos outros. E, na verdade, isso não é defeito, isso é efeito colateral daqueles defeitos que estão dentro daquele ser humano. É claro que uma pessoa que está na insanidade, ela vai produzir uma relação bastante danificada com o mundo que a cerca. E, sendo assim, ela monta sua vida de miséria. E essa vida é uma vida extremamente só, isolada, onde ninguém participa. Isso é fundamental. Entender que para se montar um adicto, um usuário, um dependente de drogas e álcool, você tem que ter
uma dose bastante forte de isolamento. Isolamento, repito, eu gosto de falar essa frase, não no sentido de não existir assim no meio dos outros. Isolamento no sentido de falar tudo que ele deveria calar e ficar calado em tudo que ele deveria falar. Pois bem, e agora o passo número 5, que uma vez feito um levantamento, um inventário do que é insanidade, uma tomada de consciência, e não é descoberta, porque aquilo que ele sempre soube que foi. Ninguém se engana. Absolutamente ninguém, em sã consciência, pode cometer desonestidade em paz. Todo mundo, quando está sendo desonesto consigo mesmo e com o mundo que o cerca, e é desonesto, todo mundo tem consciência disso. Não tem como se enganar. Pode-se construir histórias e mentiras a centenas, mas nunca vai conseguir, o ser nunca vai conseguir provar que mesmo errado ele está certo. Assim, errado no sentido de não ter paz e não ter nenhuma tranquilidade, alguma coisa parecida na vida. Então, quando ele termina o passo número 4, ele ainda está só, porque todos os passos anteriores, o primeiro, ele fez para ele admitiu. O segundo, ele busca a crença fundamental. O terceiro, ele entrega. O quarto, ele se inventaria. E aí, depois do quarto passo, acaba essa fase de ele, não há mais ele. Aí ele abre a si mesmo para outro ser humano, para Deus, um poder maior, e para ele mesmo. Essa admissão de quinto passo, da natureza básica daquilo que é, essa admissão é uma entrada no mundo pela primeira vez, porque se o cara for observar, um dependente for observar, ele nunca pertenceu. Nos primeiros anos, antes de usar drogas e álcool, ele foi uma pessoa isolada em si. Ele precisava desse isolamento, da construção de muitas mentiras que ele se contou para poder se transformar em alguém que ia usar droga e encher a cara e criar uma série de problemas para ele e para os outros. É claro, ninguém adoece de adicção a partir do gole, a partir do uso. Existe uma base e que cria essa condição para que a pessoa seja um futuro usuário de substâncias para fugir de si mesmo e da vida. Então, admitir isso pela primeira vez significa entrar numa vida totalmente nova. Todo aquele que pega o seu inventário trabalhado, escrito, gravado, e chama alguém para que o ouça, ele está fazendo aquilo pela primeira vez. Ele está inovando, ele está entrando na vida, no sentido de permitir que pelo menos uma pessoa fora dele saiba dele, de uma maneira honesta. Aí quando você trabalha com alguém para ajudá-lo e recebe esse quinto passo, esse falar, muitas vezes se pergunta quantas vezes você contou essas coisas que você está me contando, tão profundas de você mesmo. E a pessoa diz com muita tranquilidade, nunca é a primeira vez. Então, como é a primeira vez que a pessoa se abre e ela tem daí quase que, normalmente, ela tem daí um sentimento de alívio e de pertencimento a um mundo que ela nunca pertenceu em função da sua maneira isolada de viver. Então, fazer o passo número 5 significa admitir para Deus que já existe,
que seja preliminarmente, que seja tenuemente, que seja levemente acreditado pela situação desesperada de chegada, começa a nascer um poder maior. Existe esperança, e a esperança é o nascimento de alguma forma de Deus que funciona. Muito bem. Admitir perante outros ser humano é complicado, porque nunca foi falado de fraqueza, nunca ninguém se contou com tanta acuidade, escrevendo palavra por palavra, e se emocionando e muitas vezes chorando copiosamente ao se revelar de uma maneira que nunca foi revelado, independente do peso ou da dificuldade que a pessoa está colocando. O importante é o ato de permitir que outros saibam, que outros possam ouvi-lo pela primeira vez. Isso é libertador. E admitir para ele mesmo, porque toda aquela vida de escravidão, ela dependeu umbilicalmente de viver em estado de separação, de divórcio, de não presença na vida, é de não estar, um estado de negação permanente. É como se a gente não fosse. A gente se nega, é isso. E aí, a partir do momento em que a pessoa ela se mostra na sua inteireza, com toda sinceridade, o sentimento é de iniciar um processo de entrada num mundo que ela não estava. Permitir que 3 grandes instâncias de ajuda, que é um poder maior, que é o outro ser humano, e que é a sua própria sinceridade consigo mesmo, é permitir que o outro saiba de si, abrir a vida, como arrebentar um coco e sair daquele isolamento que havia dentro dele e permitir que meu mundo mais próximo saiba de mim. Esse estado de sinceridade cria em torno de um adicto que antes era um sujeito extremamente isolado para continuar na prática da sua própria loucura, ele passa a pertencer. E o sentimento de pertencimento ao mundo, às coisas, ele é fundamental para poder destruir aquele estado de isolamento anterior que bancava toda uma vida drogada. Muito bem. Queria falar um pouco sobre a natureza básica. A natureza básica são acontecimentos fundamentais, maneira de ser fundamental, dificuldades fundamentais ou de dificuldade fundamental, na qual se assentou a impossibilidade de viver plenamente e se escondendo e não permitindo que ninguém descobrisse esse cerne da doença. E é claro que se você for ler, por exemplo, a literatura dos neuróticos anônimos, Leis da Doença Mental e Emocional, escrito pelo Grover, que é o cofundador de Neuróticos Anônimos, você vai ver que trabalha-se lá de uma maneira fantástica o egoísmo. Uma pessoa egoísta, unificada, sozinha, e que não pertence, não se sente pertencer ao mundo que ela vive, ela não consegue desenvolver qualquer forma de amor. Vai viver de uma maneira profundamente egoísta, distante e morrendo afogada num mundo onde ela poderia se salvar.
eu queria fazer essas considerações. Há pessoas que chegam num programa de recuperação e elas continuam quietas, assustadas, isoladas e provavelmente têm muita dificuldade de entrar num processo de recuperação, e esse isolamento, se ele continua a partir da chegada a um programa de ajuda, a pessoa, evidentemente, ela não vai conseguir ser alcançada e ajudada. Se não falar de si, o outro que vai ouvi-lo, o poder maior e o outro ser humano, não vai saber quem ela é pela boca dela. E essa atitude de quinto passo de buscar, de buscar e falar de notícias honestas do seu próprio interior, é que vai criar uma condição para que aquela pessoa, antes isolada, participe da vida de uma maneira progressivamente intensa. É isso. Passei do meu tempo aqui. Quero agradecer a todos aí que estão comigo, né? Numa quarta-feira. Poucas pessoas estão aqui, mas essa live vai lá para minha conta do YouTube, Sergio.Murilo. E divulguem, compartilhem com outras pessoas. Eu queria lembrar que dentro de uns 2 ou 3 dias, essa conta Sergio.Murilo atinge 100 mil visualizações de pessoas que têm interesse ou necessidade desse assunto, recuperação de uma vida entregue a essa substância durante um período significativo. É isso. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo acompanhamento. Boa noite a todos que estão aí me cumprimentando e presentes. E a gente vai falando aí pelos comentários. Um beijo no coração.